Podemos iniciar a gravação, Rabino. Ok. Pode ir. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Marcos. Segundo historiadores, pesquisadores, o livro de Marcos ele foi um dos primeiros em que Mateus e Lucas eles copiaram praticamente o livro de Marcos. O livro de Lucas ele foi mais bem elaborado porque ele foi feito uma biografia. O livro de Marcos são relatos que ele conviveu, então ele relatou. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós lemos, seja bem-vinda, irmã Rosângela, irmã Maria, às vezes nós lemos a Bíblia e nós não conseguimos entender o que está acontecendo, como é que está aquela situação. É uma leitura muito superficial. Outra coisa importante, as pessoas, sempre foi assim, sempre vai ser, vivem em pequenas bolhas, no sistema. Então, se você pertence a um sistema religioso, para você, o mundo é só aquilo. Se você vive num sistema, por exemplo, eu trabalhava numa empresa, eu era bem novo, e eu tinha um colega que ele tocava instrumento de percussão na Vai-Vai. E eu lembro que o mundo dele era só aquilo. Ele falava só aquilo o ano todo. Tudo girava em torno daquilo, era só aquilo. Então, cada um de nós temos também esses hábitos, né? De vivermos no nosso mundinho e criarmos essas bolhas, e às vezes a gente não consegue enxergar muito além do que nós deveríamos tentar enxergar. Quando nós vamos ler a Bíblia, a gente não pode tentar ler a Bíblia conforme as crenças que nós temos, mas nós temos que fazer como Lucas. Lucas, ele diz no capítulo 1 que ele pesquisou, entrevistou muitas pessoas e ele relatou os fatos, porque ele queria mandar esse livro, esse evangelho, esta carta, para um amigo chamado Teófilo. Nunca passou na cabeça dele que este livro iria ser chamado de Bíblia, pertencer à Bíblia. Naquela época, a Bíblia era de Gênesis a Malaquias, só isso. E foi assim nos 2 primeiros séculos. Os discípulos não tinham a Bíblia como nós temos. Então, eles pregavam o Tanar, erroneamente chamado de Velho Testamento. E Lucas, ele realmente fez uma obra-prima ao escreveu Atos. Porém, a base de tudo foi esse livro de Marcos. E diz assim no capítulo 8: durante aqueles dias, outra grande multidão se reuniu e as pessoas não tinham nada para comer. Yeshua reuniu os talmidins, os discípulos, e lhes disse: sinto pena dessas pessoas, porque elas têm estado comigo há 3 dias e agora não possuem nada para comer. Se eu as mandar de volta para casa com fome, cairão durante o trajeto de volta. E algumas delas percorreram uma longa distância. Os discípulos lhe disseram: como é possível encontrar pães suficientes para saciar a fome das pessoas em um lugar tão afastado como esse? Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Os discípulos, eles davam assessoria, eles davam assistência para Yeshua. Eles já tinham visto o milagre dos pães e os peixinhos. Mas como é comum, eles se esqueceram. Todos vocês aqui receberam milagres. Com certeza já esqueceram dos milagres. Isso faz parte da natureza ingrata humana. Então Jesus agora demonstra, observa,
Porque quem era para chegar a Jesus e dizer, mestre, essas pessoas estão há muito tempo com a gente aqui, como é que a gente vai fazer? A gente está no deserto. Como é que nós vamos alimentar essas pessoas? Porque a função deles era essa. Então, quando você vai ler um capítulo da Bíblia, você tem que fazer uma análise sintática do texto, fazer buscar uma percepção do que está acontecendo. Eles estão num local desértico. Uma grande multidão está ali. Eles querem ouvir, querem receber milagres. Só que eles estavam desprovidos de alimento. Então, nós vemos aqui que Yeshua ele se preocupa com aquilo, ele se preocupa com a nossa condição. E nós vamos trazer para a nossa vida. Ele preocupa exatamente com a sua condição, com o seu problema, com a sua saúde. Como você vai se virar? Muitas vezes nós achamos que ele nem se lembra de nós, mas ele se preocupa sim. E você vai ver vários textos bíblicos que ele tem cuidado de cada um de nós. Aí, continuando. Quantos pães vocês têm? E ele perguntou, e a resposta foi 7. E Yeshua então disse à multidão que se assentasse. Pegou os 7 pães, disse uma brahá, uma bênção, partiu-os e deu aos discípulos para servir ao povo. Pois é, foi o barulho. Também possuía alguns peixes, dizendo, outra bênção por estes. E Eu também fiz? ordenou que fossem servidos. Por que é que está com o microfone aberto? As pessoas comeram até ficar satisfeitos e os discípulos recolheram as sobras. 7 cestos cheios e cerca de 4.000 pessoas estavam ali. Depois de despedi-las, Yeshua entrou no barco com os discípulos e partiu para o distrito de Damasco. Então, nós vemos aqui 2 situações. A falta de compromisso dos discípulos em cuidar das pessoas, eram 4.000 pessoas. Outra coisa, eles já sabiam da necessidade, então eles não providenciaram com antecedência. Quando Yeshua disse, eles tiveram dúvidas. E o que eles disseram? Como é que a gente vai fazer? Mas Jesus já tinha feito milagre. Isso acontece com a gente. Vocês recebem milagres e esquecem. Se eu perguntar para cada um dos irmãos que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que todos vocês já foram agraciados com milagre. E todos vocês esqueceram. E isso não é bom. Yeshua vai falar sobre isso. Tá? Ele vai dizer o porquê disso. No versículo 11, os fariseus vieram, depois que ele fez todo o milagre, ele pega o barco, ele atravessa o lago. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele. E queriam que eles dessem um sinal do céu. E ele disse, eles queriam, voltando, eles queriam que Yeshua desse um sinal. Eles queriam colocá-lo à prova. Ele já havia alimentado 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e ainda era insuficiente para eles acreditarem. Uma coisa interessante, hoje eu até postei, que ontem eu estava vendo o livro de Samuel, e quando os israelitas pediram o rei, aconteceu 2 fatos ali. Primeiro, Samuel e os israelitas esqueceram que Moisés já havia dito que eles se afastariam de Deus e iriam pedir um rei. Então, isso era uma profecia. Só que Samuel ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele se sentia que ele era o rei. E ele não era o rei. Ele era um sacerdote. E era um profeta de Deus. Porém, ele não era o rei. E Deus fala com Samuel o seguinte:
Por que você está triste? Não é você que eles rejeitam, é a mim, pois eu sou o rei. Muitas vezes nós esquecemos quem é Deus na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos a posição de Deus nas nossas vidas. E os fariseus aqui sabiam disso e queriam testá-lo, queriam que ele desse uma prova. Muitas vezes nós somos levados pela aparência exterior, pela situação. Muitas vezes a pessoa ela acredita na palavra, ela crê na palavra, porém, quando fisicamente ela se encontra, de repente ela se sente, poxa vida, eu esperava mais. Eu queria algo mais poderoso, maior, mais grande. Porque nós somos assim, nós somos influenciados. Quando Filipe e Natanael encontraram Jesus, eles olharam de cima a baixo e falaram: esse que é o Messias? Esse aí? De onde que ele é? Nazaré? Nazaré tem alguma coisa que preste? Porque eles esperavam um general nos padrões de Davi, talvez de um padrão romano, né? Todo poderoso, e de repente vê um homem comum. E o profeta Isaías 53 diz que não havia nele beleza alguma que nos atraísse. Nós já tivemos pessoas aqui que saíram daqui porque nós somos simples. Nossa congregação é pequena. E as pessoas gostavam de congregações maiores, que tivessem mais recursos, né? E é natural, é o direito de cada um. Porém, a nossa natureza é essa de duvidar. E os fariseus, mesmo vendo o milagre, né, queriam um sinal. Agora, o que me chama a atenção é no versículo 12 do capítulo 8, para vocês observarem. Suspirando profundamente, Yeshua respondeu. Sabe? Puxa vida. Porque esta geração deseja um sinal? Se ele já tinha dado tantos sinais, e aqueles sinais eram suficientes. Lembra de onde você veio, lembra quem era você, lembra por onde você passou, lembra onde você caiu, lembra quando o Senhor te resgatou, que o Senhor te levantou, que o Senhor te trouxe. E ele suspira, tá? Ele suspira e disse: porque essa geração deseja um sinal. Sim, eu lhes digo, nenhum sinal será dado. Eles queriam alguma coisa extraordinária, tipo um raio, tipo uma levitação, alguma coisa eles queriam. Logo após, ele os deixou, entrou novamente no barco e partiu para outra margem do lago. Ele estava no lado do lago, as pessoas estavam lá, ele alimentou e elas foram embora. Ele foi para o outro lado, chegou do outro lado e encontrou os fariseus. E os fariseus começaram a testá-lo e diz: nenhum sinal vai ser dado para vocês. Aí eles começaram a incomodá-lo. Ele não questionou, não brigou, não discutiu, entrou no barco e foi embora. A melhor resposta para aquelas pessoas que não estão querendo a verdade, mas estão querendo tumultuar a verdade, é você virar as costas e ir embora. Os discípulos esqueceram de trazer pães consigo. E no barco havia apenas um pão. E então Yeshua lhes disse: cuidado, evite o hametz, o fermento dos fariseus, e o fermento de Herodes. Eles pensaram que Yeshua lhe dissera isso porque não tinha pão. Sabendo, porém, o que pensava, disse-lhes: por que vocês estão falando entre si e não têm pães? Ainda não perceberam nem compreenderam. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram.
O que é a palavra-chave do estudo de hoje? Vocês não se lembram. Eles esqueceram de levar pães para aqueles 4.000 pessoas. Eles entraram no barco, esqueceram, sobrou 7 cestos lotados de pães. E eles esqueceram de levar os pães para comerem. E aí eles questionam. E Yeshua aproveita para dar um ensinamento sobre o fermento dos fariseus, o fermento da turma de Herodes. E diz, como vocês esquecem? Como tem o coração duro? E isso serve para nós. Como nós esquecemos estarmos na presença de Deus, como os nossos corações são endurecidos. Eu até entendo que aqueles que moram longe, que não têm como se deslocar, o Eterno também entende. Mas aquele que está próximo e procura arrumar coisas para fazer no dia de Shabat e não quer estar na presença de Deus, o que Deus vai falar para ele é: como o seu coração é duro. Vocês não entendem nada. Tudo que eu falo, vocês não entendem. E depois vocês querem resolver o problema. Agora acabamos de fazer o milagre e vocês esqueceram de novo. E muitas vezes a gente continua esquecendo os milagres. E eu gostaria de deixar uma palavra aqui na mente de vocês, que quando terminar esse nosso pequeno estudo de hoje, que vocês comecem a se lembrar. Seja bem-vindo, Fabiano. Comecem a lembrar-se do que Deus tem feito na sua vida. Eu não estou falando da congregação, não estou falando da minha pessoa, não. O que Deus tem feito na sua vida. Shalom, meu irmão. Talvez a história de alguns aqui eu conheço, e eu sei o que Deus fez. Talvez um dia você olhou e falou, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou pagar essa dívida? E quando você menos pensou, Deus pagou sua dívida. Com o seu trabalho. Ele abriu a sua mente, abriu seus olhos, e você conseguiu se livrar de um problema. Mas o que acontece, naturalmente, as pessoas se esquecem. Outros estão passando dificuldades. Aí ele vem e faz um pacto com Deus. Quando a dificuldade vai embora, a primeira coisa que ele faz é quebrar o pacto. Então nós temos que começar a parar de sermos fermentados pelos fariseus, a crença dos fariseus. Você sabe que os fariseus hoje são o judaísmo ortodoxo, os haredis, toda aquela linha deles lá. Mas eles ficavam criando caso, eles ficavam se apegando à aparência exterior, eles ficavam se apegando a tradições, a costumes, eles ficavam colocando... Que bênção, amor. A nossa irmã Cristiane tem vivido milagres. Nós temos acompanhado a história dela, Deus tem feito grandes coisas na vida dela. E tem feito na vida de outros aqui que também eu sei, eu tenho acompanhado. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a ingratidão é o pior sentimento do ser humano. A traição e a ingratidão. E Yeshua diz, como vocês têm o coração endurecido, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram. Quando eu reparti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, eles responderam. E quando reparti os 7 pães para os 4.000, vocês recolheram quantos cestos cheios de sobra? 7, responderam. E Yeshua disse, e vocês ainda não compreendem. E eu falo para vocês, o que Deus tem feito na sua vida? E você não compreendeu ainda que Deus está operando na sua vida, que Deus está cumprindo a sua palavra, que Deus está honrando com a sua palavra, que Deus tem preservado você. Talvez o grande milagre da sua vida não chegou por causa da sua dureza de coração, porque você é uma pessoa cega. A partir do momento que você abriu seus olhos e agradecer a Deus por ter levantado hoje. Você sabe quantas pessoas não se levantaram hoje? Você sabe quantas pessoas foram levar seus entes queridos e deixar lá num cemitério? Não sabe, né? Milhares.
Seja bem-vinda, Ivone Cordeiro. Milhares de pessoas hoje deixaram essa vida. E você está aqui. Deus te curou de uma enfermidade. Deus te livrou de uma dívida impagável. Deus abriu seus olhos e te tirou de uma seita falsa. Deus te tirou. Deus tirou você de movimentos religiosos que são idólatras. Como assim? No movimento messiânico tem muito idólatra. As pessoas, elas idolatram coisas, objetos. Por exemplo, de manhã, tem muitas congregações que fazem o seu serviço de Shabat. E tem um momento que eles vão fazer o cortejo da Torá. Eu nunca fiz, não faço e não farei. Porque eu observei desde o começo que as pessoas idolatravam o rolo da Torá, saíam tropeçando para beijar a Torá. E eu me lembro que eu via uma cena muito parecida na cidade de Aparecida, por sinal, a concordância, quando as pessoas corriam para beijar a santa. Isso é idolatria. Outros decidem usar roupas pretas. Sabe aquela roupa preta que o judeu usa e aquela camisa branca? Aquela fardinha que eles usam? Aquilo ali é uma idolatria que eles fazem, porque eles dizem que nós estamos de luto pelo templo. Então, amados, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. E Yeshua está falando aqui que eles eram cegos, não ouviam, não compreendiam. Acabava o milagre de receber o milagre, ignoravam. Tudo isso é muito complexo. Não há nada de bonito de dizer eu sou parecido com Tomé. E eu cansei de falar isso. Talvez alguém fale, mas você já falou. Não é nada de bonito, né? Eu sou parecido com Tomé, nem você. Porque milagres acontecem. Aconteceu na minha vida, eu já contei para vocês, quando eu estava muito doente. Se vocês verem alguns vídeos meus lá em Israel, você vai ver a diferença da noite para o dia. Ontem, nós fomos ao hospital porque o filho mais velho da Raquel teve uma filha. Fazia 7 anos que eles estavam tentando e não conseguiam. A Raquel, no ano passado, quando nós fomos para Israel, ela tinha 2 planos. Um eu não sabia, o outro eu sabia que era sobre a minha saúde. Eu não queria morrer antes de ir a Jerusalém. E ela foi, e ali no cenáculo, tanto eu como ela, oramos. E eu orei pela minha cura. Eu orei pela minha filha, pela vida dela, pelos meus netos. E pelo genro que Deus enviaria. E a Raquel orou pelo filho dela. E ela fez um pedido. Ela queria que Deus fizesse um milagre. E que essa criança viesse na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos. E a criança nasceu um dia depois. Nasceu ontem. Cumpriu-se um milagre. Então nós vemos que Deus ainda opera milagres. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Jesus alimentou 5.000, alimentou 4.000. No versículo 22, ele vai falar da cura de um cego, Betsaida. Depois, ele vai fazer outros milagres para mostrar para aquelas pessoas que ele fazia milagres, só que as pessoas esqueciam. Eu não esqueço os milagres que eu recebi. E eu espero que você também não. Se hoje você está com um problema e você quer uma resposta, hoje é o melhor dia para você pedir essa resposta para Deus. Você quer uma solução. Eu não sei qual. E também não quero saber, porque eu já tenho meus problemas. E é você e Yeshua. Ele está diante do Pai.
Ele é o nosso sumo sacerdote. Você se achegue a ele com fé. Uma das coisas que as pessoas, quando estão na igreja, nas igrejas, as pessoas sobem no monte, as pessoas fazem campanha, as pessoas vão na igreja todos os dias, mas vem para ter chuvar, acaba. Não tem mais fé, não tem mais confiança, não tem mais esperança, torna-se judaizante e legalista. É a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Comece a ter fé. Comece a esperar no Senhor. Então, hoje, o que você vai fazer? Terminando esse nosso encontro, que já está terminando, não vou me alongar muito, eu quero que você aproveite esse momento, coloque o seu problema no altar do Senhor. Yeshua está lá no Santíssimo, na presença do Pai. Você vai chegar e vai colocar ali o seu pedido. Senhor, eu preciso disso, mas dá nome. E eu tenho certeza que se você fizer com fé, com sinceridade, com esperança, na próxima semana você vai responder. Porque Deus não mudou nada, irmãos. Deus não muda. A minha calça era 48. Minha camisa, 45. Minha calça foi para 44. E a camisa para N. O médico, gastei o que não tinha, o que não tinha, pagando exames caríssimos. E ele não conseguia descobrir o que estava acontecendo comigo. E eu percebi que ele olhou para mim e falou tipo assim, se prepara porque o pior é vir. Fazer. E nós fomos buscar uma resposta. E Deus deu a resposta. A cura. E foi instantâneo. Eu entrei por uma porta do cenáculo me arrastando, sem força para andar, me assentei porque não conseguia ficar de pé. Instantaneamente, recebi o milagre. Saí andando, subia e descia aquelas ruelas de Jerusalém, que lá é tudo assim, como se fosse um garoto. A energia voltou. Pouco tempo depois, ficamos sabendo que o filho dela, a esposa, estava grávida. E ontem nós pudemos ver a criança nascendo. Uma criança linda, uma menina linda, porque Deus opera milagres. A mesma coisa Deus vai fazer com você. Sabe por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos filhos. Então eu quero que você tenha fé, por favor. Tenha confiança no Deus bendito. Deus vai mudar a história de vocês. Você não precisa fazer nada, 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 a não ser ter fé. Então é isso que eu vou pedir para vocês hoje. Agora, eu vou pedir para que 3 pessoas orem. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui direitinho. Vamos ver quem mais está por aqui. Eu vou pedir para que a irmã Maria ore. Vou pedir para que o irmão Danilo ore. Deixa eu ver quem mais que vai orar aqui. Senhor, toque no meu coração. E a Cristiele. Amém. Gentileza. Vamos orar. Amém. Soberano e eterno, te agradecemos por esse, Senhor, por essa oportunidade, esse estudo, Senhor, nesse dia de Shabá. Estamos, Senhor, celebrando, Pai, o descanso, aquilo que Tu nos deu. E o Rabino tem pedido para que possamos buscar cura, e eu estou procurando, Senhor, buscando para mim. Não somente para mim, para os meus irmãos, aqueles que Tu sabes, cada um a sua necessidade. Pai amado, colocamos diante de Ti. Entra com providência. Em especial, neste momento, eu quero pedir pela Rosângela, Pai.
aquele problema que ela está na garganta, que ela vê, que ela sabe que não tem solução. Para a medicina, Pai, mas para tu não. Tu és o médico dos médicos. E eu coloco a vida da minha irmã diante do teu altar. Também tem o caso, Senhor, da Cristiele, Senhor, com esse problema, esse aneurisma. E nós estamos colocando diante de ti, buscando de ti, porque tu és o mesmo. Tu não mudou. Nós mudamos, nós sempre voltamos para trás, mas, Pai, mas corremos a ti, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Então eu quero entregar em tuas mãos cada um dos meus irmãos, os que estão presentes aqui e aqueles que não estão, e os que vão ouvir posteriormente, Pai. Cuida, Senhor, do teu povo, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, nos alerta, nos dá sabedoria para que possamos prosseguir nesta caminhada, Pai, sem olhar para os lados, mas voltando nossos olhos somente para o alto, de onde vem o nosso socorro. Eu entrego em tuas mãos. Também quero agradecer pelo sogro do nosso irmão, Pai, que tu, Senhor, fez o milagre. Tu está fazendo, Pai. Tu não mudou. E eu entrego todos diante de ti, neste momento, Pai. E te agradecemos, no nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. 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 Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelos milagres, Pai, que são diários na vida de cada um aqui, Senhor. Por aqueles que nós reconhecemos e aqueles que nós nem percebemos, Pai. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua fidelidade com todos nós, Senhor. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos aqui, Senhor, entre nós. Traz, Senhor, o sustento, o suprimento de todos os dias, Pai.
e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ter sempre bênçãos e milagres para contar, meu Pai. Abençoa a nossa semana e o nosso Shabat, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava meditando no versículo 22, quando Yeshua entrou na cidade de Betsaida. Algumas pessoas... Alguma coisa aberta aí, moço. Trouxeram um cego e imploraram a Yeshua que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, ele levou-o para fora da cidade, cuspiu em seus olhos, pôs as mãos sobre o homem e lhe perguntou: você vê algo? O homem olhou para cima e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores em movimento. Então Yeshua colocou as mãos sobre os olhos do homem outra vez. Ele fixou os olhos e sua visão foi restaurada, podendo enxergar tudo com nitidez. Yeshua o mandou para casa com as seguintes palavras: não vá à cidade, não conte para ninguém. Não é o meu tempo ainda. Mas o que me chamou a atenção aqui, capítulo 8 de Marcos, versículo, vai até o 20, até o 30. O que me chama a atenção aqui é por que nesse momento o milagre foi parcial? Ele faz isso com a gente também para testar nossa fé. Quando ele fez o primeiro milagre, ele conseguiu ver vultos. Aí agora Yeshua diz: agora eu vou fazer um milagre total. Talvez na sua vida, ele está querendo ver até onde vai a sua fé. E ele quer ver se você receber a graça, você não vai virar as costas e ir embora. Então, presta atenção. Se você quer um milagre na sua vida, saiba que a ingratidão é a pior coisa que você pode fazer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Yeshua, teu Filho amado, eu agradeço pela vida dos teus servos que participaram desse nosso encontro de sexta-feira, de sábado à noite. Agradeço pelos milagres que todos nós recebemos, inclusive o de acordarmos hoje e estarmos aqui nesse momento. Rogamos, Senhor Deus, que nesse sábado possamos honrar e bendizer o teu nome, estar na tua presença, louvar e edificar a tua palavra. El Nahaf Nalá, rogo, Senhor, a cura. Traga a cura aos teus filhos. Aqui cada um deles tem um problema. Tu o conheces melhor do que nós. Tu sabes o motivo e a origem. Por isso é em teu nome que nós clamamos e pedimos uma cura, Senhor. Apresenta diante do Pai os nossos pedidos de perdão, os nossos pedidos de reconciliação. Que o Eterno abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia. Que possamos honrá-lo e agradecer. E eu espero os testemunhos dos milagres que Deus vai fazer. Shalom, shalom a todos. Amém. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amém.